Ai, que legal! Ó, vou começar assim. Ele desfila pela casa, tem um ronronar gostoso, é dono de si, ele se torna, inclusive, um ótimo aquecedor quando está no seu colo nos dias mais frios. O que mais? É isso mesmo. Nós vamos começar o nosso encontro com o Todo Pet. Ó, já foram endeusados no Antigo Egito, continuam sendo adorados, mas atualmente pelos seus donos, os gatos. E quem fala sobre eles é a nossa parceira, nossa colaboradora, diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui em São Paulo, que é a veterinária Fernanda Fragata. Fê, você não vem faz tempo, por que razão? Fiquei sumida um pouquinho. Agora estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado por ter vindo, Fernanda, mais uma vez. Obrigada. Bom, hoje nós vamos falar de gatos. E hoje em dia os gatos são companheiros de muita gente pelo mundo. Mas ele deve ter sofrido algumas mutações genéticas, com toda certeza, né? Para chegar onde chegaram. Sim, hoje a gente tem uma variedade grande de raças, tamanhos e a cada dia a gente fica sabendo de novidades, né? Então, a maioria deles descende do gato selvagem africano. E conforme eles foram sofrendo modificações, então a cada ninhada vinha um gatinho diferente, com alguma característica que interessava, né, as pessoas daquela região, e aí aquela consanguinidade, eles iam cruzando entre si, irmãos com as mesmas características, e daí a gente tem algumas raças que têm características mais marcantes, né? Então é o caso do siamês, né? E mesmo essas raças, dependendo do local de origem, o cruzamento entre essas raças puras, né, elas acabam gerando outras raças, com outras características diferentes dos originais, digamos assim. E com isso, né, nessa mistura, a gente cria novas raças puras e com essas mutações que vão acontecendo, a gente vai, né, diversificando um pouco o mundo dos gatos. Mas o que eu acho mais interessante dos gatos é que, mesmo vira-lata, não é fácil você identificar, assim, se você não tiver essa linhagem, não conhecer a família, a origem desse gato, é difícil você afirmar se ele tem ou não tem uma raça definida, né? E acho que é por isso também que os lares brasileiros, a gente tem 80% das casas com os vira-latas, né? Então, os gatos de raça são minoria, pelo menos no nosso país. A grande maioria são os vira-latas e os mestiços, né? Então, mas o que determina a raça de um gato? São as características semelhantes e que são transmitidas para as próximas gerações. Então, a gente pode falar, por exemplo, do persa, né? Então, o persa tem aquela origem antiga. O persa é um dos mais antigos que se tem notícia ou mesmo inscrições na história. E ele originalmente, ele tinha essas características que ele tem hoje, mas ele foi sendo aperfeiçoado e através do cruzamento com angorá e com outras raças de outros locais por onde ele foi passando. Então, os mercadores naquela época passavam e gostavam daquele animal, levavam para os seus países. Então, ele foi para a Itália, depois para a Inglaterra. Então, em cada país que ele foi passando, ele foi sofrendo algumas modificações para chegar nas características que ele tem hoje. Isso. E com isso, né, então tem os campeonatos, e aí as pessoas vão criando padrões dessa raça, então vão buscando os cruzamentos para atingir esses padrões. E nesse meio do caminho, às vezes a gente se depara também com problemas, né? Então, eu quero um olho mais claro, eu quero um pelo diferente. Então, o abissínio, por exemplo, eles têm muito problema de surdez. Então, os brancos, o angorá, desculpa, podem ter problema de surdez. Então, aqueles brancos puros, turcos, muitos deles são surdos, né? Então, quanto mais branquinho, olho azul. Então, com isso, foi permitindo o cruzamento com outras raças para a gente diminuir a incidência desses problemas. E com isso, você vai criando outras raças, né? Então, o himalaio, por exemplo, é o cruzamento do siamês com o persa. Então, se eu pegar um siamês e um persa cruzado, dá um himalaio? Não, isso foi ao longo do tempo se desenvolvendo.
E criando, então hoje você tem a raça himalaio, que você precisa cruzar um himalaio com um himalaio para ter outro himalaio. Mas a origem, né, então começou-se a trabalhar nesse sentido. Então é muito semelhante realmente com os cães. Agora, a diferença física está na pelagem? Só na pelagem? Não só na pelagem, mas na persa, composição física também. O persa já é grande, né? O persa é mais robusto, ele tem as patas mais curtas. Já o siamês, ele é mais esguio, pois eu mais cheguei magro. aqui e falei, ô Fernando, você trouxe um monte de siamês. Aí você disse que não, que era tudo vira. Mas olha, olhinho azul. Orelhinha preta, rabinho preto. Em que momento que eles passaram por aí, a gente não sabe. Com olhinho azul e tudo? Que tem é a mesma ninhada? Não são todos da mesma ninhada. Tá. Mas passou por aí, porque o olhinho ficou. Então, são essas características, né? E por isso que no Brasil a gente tem tantos vira-latinhas. Isso também é bom, né? Eu não acho ruim a gente gostar das raças, a gente querer ter um animal de raça, mas com tanto... Claro, bichinho abandonado de falar, e sem raça que por aí, a maioria né? dos gatos são vira-latas. Vale a pena a gente também investir neles. Aqui no nosso país, quais são os gatos mais comuns? Os mais viras? comuns. Os 80% são os mestiços, né? Vira-latas, sem raça definida. Os mixes, como eles chamam lá nos Estados Unidos. Qual é a raça? Mix. Para ficar bem chique, porque eles são super chiques. Olha aqui, ó, pelagem longa. Isso, então a gente tem o Maine Coon, ele quase chegou a ficar extinto. Então ele é um gato super antigo, originário dos Estados Unidos, é um gato enorme, lindo. Só que com a chegada do persa, parece um tigre, ele é tigrado, mas eles têm uma variação de cores muito grande também. E com a chegada do persa, do angorá, então você teve uma queda muito grande na popularidade, então diminuiu-se os cruzamentos e eles foram diminuindo. E agora eles ressurgiram, né, nas últimas décadas e hoje eles são os mais populares nos Estados Unidos e mesmo no Brasil a gente tem bastante. E aqueles pelados mesmo, pelados? Então, o Esfinx, né, eles egípcio, né? São do Canadá. Do Canadá. A origem do Canadá e a origem é bem interessante. Uma gatinha prenhe foi resgatada e deu à luz filhotes sem pelo. Então, ela tinha pelos, os filhotes não tinham pelos. E ela teve novamente cria e novamente sem pelos. E aí começaram a ver que existia uma mutação nesses gatinhos e que o gene recessivo resultava nesses gatos sem pelos. E aí começou-se o cruzamento e primeiro é coisa breed, depois vai embora, muito né? recente. Olha lá o Sphinx lá. É muito recente, é da década de 60, 1960, egípcio, que iniciou, né? E o Esfinx, né? Então a gente pensa que é egípcio, porque como ele parece muito com a esfinge, então e o nome acabou Sphinx? Tendo esse nome, mas ele tinha o nome de pelado canadense. Ah, tá. E ficou o Esfinx, que ganhou fama. E uma curiosidade do Esfinx, que as pessoas pensam, ele não tem pelos, então é ótimo para quem tem alergia a gato. Isso é mito? Não, é mito. Por quê? Porque a alergia a gato não se dá pelo pelo, e sim uma proteína pela descamação da pele. Então, é uma proteína que tem na pele dos animais. Então, o Esfinx tem essa proteína, claro. E como ele não tem pelo, essa proteína fica mais facilmente em contato, então ele não é um gato hipoalergênico, claro. Como muitas pessoas pensam. E ele precisa de um cuidado muito grande, então não é fácil você mantê-lo saudável, porque a pele se resseca demais. Então ele tem que manter essa pele mais umedecida, essa pele mais hidratada. Você pode ter feridas, queimadura solar, então é um gato que precisa de muito cuidado. E ele ele tem a temperatura mais elevada do que as outras raças, justamente pela falta de pelos. Não tem pelo. Né? Mas como estão miando, olha aqui, isso tudo é para doação? São todos para doação. Mas olha, qualquer um vai querer, qualquer pessoa vai querer. Olha que coisa, são siameses todos, olha, não é? É um vira siamês, como seria vira. Ai, que bonitinho. Olha, algumas vezes, você sabe disso, os gatos são representados na mídia, principalmente em desenho animado, né? Uhum. Como traiçoeiros, como perversos, caçadores, preguiçosos. Você acha que alguma dessas coisas tem a ver com a raça, não? Não, os gatos, eles se apegam sim ao dono, então que ele não se apega ao dono, se apega à casa, mito. Se apega sim e muito ao dono. Tem alguns que são extremamente ciumentos, como o Esfinx, ele é extremamente apegado ao dono e muito ciumento. Tá. Né? Outros são mais sociáveis. Então,
Tudo depende também da criação. Então, se ele vive numa casa com crianças e uma movimentação, ele vai ser muito mais sociável do que um gato que vive sozinho com uma pessoa, um casal de idoso, alguém que não tenha essa movimentação na casa. Mas esse mito de que ele não gosta do dono e gosta da casa tem que ser jogado por terra. E eles são diferentes dos cães. Então, as pessoas elas acham que aquele comportamento padrão do cão é o ideal. Não, eles são apenas diferentes. Mas sim, eles brincam, eles interagem, eles reconhecem sim os seus donos, eles atendem pelo nome, né? E você precisa aprender a conhecer e apreciar, porque eles são especiais. E uma coisa também que cresceu muito aqui em São Paulo, principalmente, o número de gatos nas casas. E nos Estados Unidos eles são maioria. Lá e tem hoje mais gato do que cachorro. A quantidade de gatos nos lares já é um dos índices de IDH. Então, os locais onde tem o IDH maior, onde tem condição econômica melhor... Tem mais gato. Tem mais gato do que cachorro. Então, uma coisa curiosa, né? E aqui em São Paulo, a gente já tem um crescimento muito grande do número de gatos nos lares, né? E a tendência realmente é essa, porque dão menos trabalho, né? Eles são mais independentes, mas não significa que não são amorosos, que não são carinhosos e que não se apegam. Já pulou o malhadinho? É tudo fêmea, não? Fêmea. Todas? Só o malhadinho, que não sei para onde ele foi, se já pulou, que é macho. Mas todas fêmeas. Moana também, uma fêmea. Ela é maiorzinha. E é mais quietinha, mais amorosa, né? Boazinha. Com uma pelagem bem diferente e tudo. Está com 3 meses, eles estão com 2 meses. E estão todos disponíveis para adoção. Então, esperando um lar. Você que está nos assistindo agora, essas coisinhas mais bonitinhas aí estão todas para adoção. Olha que coisa maluca. Essa vai pular também, ó. Ó, antes de pular, eu pego. Vem cá contigo. Vem cá, pronto. Pronto. Aqui, ó. Vai acabar o programa comigo no meu colo. Tá certo? Bom, eu quero agradecer muito a Fernanda Fragata, que é a nossa veterinária de plantão, nossa querida colaboradora, é diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui em São Paulo. O site do hospital é www.senamadureira.com. E olha, eu quero aproveitar para falar que todos esses gatinhos, ou gatinhas, sei lá, podem ser adotados pela ONG SOS Gatinhos, www.sosgatinhos.com.br. Corre lá, porque todo mundo vai querer, aí você vai ficar sem o seu. Aqui, ó. Vamos lá? Dá um tchau aqui. Tchau. Tchau. Então, obrigado, Fernanda. Ó, a gente vai para o intervalinho do tamanho de uma azeitona e a gente já volta com um bate-papo muito especial. Me espera.